Sejam todos bem-vindos ao canal Foco e Fé. Que esse canal seja uma luz na sua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, irmão. Tentação de Jesus Cristo. Nosso estudo de hoje. Vamos à palavra. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O 7. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vamos à reflexão, Senhor? Aqui o Senhor Jesus nos ensina muito. 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo que conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Isso mostra que por meio das tentações sofridas por parte do diabo, fica evidente a obediência, a dependência, a fidelidade e a santidade do Filho diante do Pai. Essas atribuições eram indispensáveis para que houvesse testemunho, tanto no céu quanto na terra, de que o Messias era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado ou culpa. Somente assim ele poderia ser aceito como sacrifício vivo, pelos pecados de toda a humanidade. No nosso caso, o deserto pode vir devido a erros ou más escolhas da nossa vida. Portanto, o deserto é um período de disciplina e de correção para nós. Também é um período que vamos ter mais confiança quando formos conduzidos para lá por meio da injustiça ou de outras situações que desconhecemos, como ocorreu com José, que foi injustiçado pelos seus irmãos, vê em Gênesis 37. Mas tudo isso estava dentro do projeto de Deus, para ele e o seu povo. O deserto é a escola onde o Espírito Santo forma homens e mulheres para o seu serviço e para os seus propósitos. O deserto é a escola do Senhor, irmão. O 2 e o 3, teve fome. O próprio Senhor teve fome. O diabo conhece a necessidade mais urgente de cada um. Ele sabe que, embora Jesus fosse divino, também possuía um corpo físico, como o nosso, sujeito à fome, à sede, ao sono e ao cansaço. Depois de 40 dias de jejum, é lógico que ele sentia muita fome, e foi aí que Satanás lhe fez uma proposta desafiadora. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha como o inimigo sabe, irmão, usar. Caso nosso Senhor tivesse dado atenção àquelas palavras, sairia da sua condição humana e agiria como Deus. Isto o impediria de ser sacrificado pelo nosso pecado, pois não poderia assumir o nosso lugar na cruz, como Deus. E assim como homem, às vezes somos também desafiados na nossa fé, pois o diabo usa pessoas para nos dizer: onde está o seu Deus? Por que ele não o livra dessa situação? Quantas vezes escutaram isso, Senhor? Se Deus é contigo, por que você está nessa situação? Você está passando pelo sofrimento? É preciso discernir quem está por trás dessas palavras e saber que a sua intenção é semear dúvidas ao nosso coração. Satanás só veio para matar, roubar e destruir, irmão. Colocar medo, dúvida nos cristãos.
O tentador disse, o 3, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha como ele sabe, irmão. O tentador disse. O tentador é Satanás aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito nela procede da boca do Senhor. Isto é, todo o seu conteúdo foi divinamente inspirado para fazer parte do contexto sagrado, a fim de instruir o ser humano. Porém, é importante ressaltar que em algumas narrativas há o registro de falas de homens ímpios e até o próprio Satanás. Na Bíblia está escrito a fala. Por quê? O Altíssimo permitiu isso na composição da obra para que todos vejam a ação do mal e o pecado e os erros e os acertos dos homens. Diante disso, cada um de nós pode extrair os ensinamentos necessários para a caminhada da fé rumo à vida eterna. Mateus 4,4 está escrito. Quando ele fala está escrito, é na Bíblia, na palavra de Deus. Ao ser desafiado pelo diabo, o Senhor Jesus não agiu pela emoção, como muitos cristãos agem. Quando é confrontado no dia a dia, no trabalho, no dia a dia, já responde à altura. Não, irmão, você tem que ser sábio. Mas o confrontou, ele resistiu apenas com a palavra de Deus. Aí está a saída de todo e qualquer problema que venha a nos afligir. O deserto é o lugar onde travamos as maiores batalhas contra as forças do inferno e contra os nossos próprios sentimentos. O deserto é uma batalha que a gente sofremos pelo nosso pensamento. O nosso pensamento, às vezes, é um conflito, uma batalha, um deserto. Por isso, não basta apenas termos o conhecimento da Escritura. É preciso aplicar sempre, no momento certo da necessidade. Assim, custe o que custar, ela se cumprirá. Independentemente da circunstância, o Espírito Santo levou nosso Senhor Jesus ao deserto, mas ali fortaleceu para que resistisse firmemente às investidas do inimigo. O 4,6. Lança-te daqui abaixo. Além de ser um ardiloso estrategista, Satanás é muito atrevido e inescrupuloso. Como Jesus usou a palavra de Deus para confrontá-lo, ele imaginou que se fizesse o mesmo, poderia confundir e levar o Messias a pecar contra o Senhor. Isso nos traz um grande alerta. Alguns se utilizam de versículos isolados. Pegam pequenos versículos isolados e colocam: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Entre outros, irmão. Não, leia o contexto inteiro da palavra. Leia. Com intenções e inspirações malignas, distorcem o verdadeiro sentido de algumas passagens bíblicas para justificar suas crenças e os atos errados que praticam. Medite em 2 Pedro 3,16. O espírito do engano tem trabalhado para confundir as pessoas e fazê-la perder a salvação. Vigiar e orar, irmão. Por isso é preciso vigiar a todo momento, que tem o Espírito Santo jamais será enganado. O 8,9. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Cuidado, irmão. O inimigo às vezes vai te dar. Eu vou te dar tudo isso aqui para você. Reino sobre reinos. Cuidado com a tentação do inimigo. Essa foi a terceira investida do diabo contra Jesus. Ele imaginava poder encher os olhos do nosso Senhor, oferecendo-lhe as riquezas e a glória deste mundo. Satanás explora as fraquezas humanas. O que você mais é fraco, irmão, mais ele vai usar. Vê a passagem de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. Pois sabe que muitos homens são tomados pelo desejo do poder, da ganância. O diabo tenta convencer as pessoas a adquirir riquezas por meio da corrupção, da desonestidade, do suborno, do roubo ou de acordos com ele, a quem tenha feito até pacto com Satanás, oferecendo a própria alma em troca do sucesso e riquezas. Tu vê tanta gente aí que ofereceu, não era nada e do nada cresceu. Cuidado, irmão, cuidado. E já e orai. Se mesmo sabendo que era Jesus, ele foi capaz de lhe fazer tal proposta, imagina o que fará em relação a todos nós. Importante entender que o diabo tentou Jesus na sua condição humana e não divina. Porque se Jesus está na condição divina, ele expulsava ele rapidamente. Mas era o propósito de Deus. Jesus tinha que vir, irmão.
e padecer tudo que sofreu e morrer na cruz por nós. O 10 e o 11. Vai de Satanás. A resposta do Senhor Jesus foi rápida e direta. Não brinque com o inimigo, irmão. Seja rápido e objetivo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O seu reino não é deste mundo. E a sua glória está muito acima dos nossos olhos. Podem ver. Oh, glória, Senhor. Adorar a Deus é priorizá-lo acima de tudo. Isto foi evidenciado na vinda do Senhor Jesus, que foi obediente ao Pai em todo o tempo até o fim. Ele sabia que era o Filho de Deus Altíssimo e que ele lhe entregaria todo o poder no céu e na terra. Jesus saiu vitorioso daquela batalha no deserto e preparado para exercer o seu ministério de cura, libertação e salvação de toda pessoa que nele crê. O Messias foi tentado em tudo, por isso pode socorrer os que são tentados. Vamos à palavra, irmãos. Tiago 4:1. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá. Resistir ao diabo, irmão, e ele fugirá. Medite na palavra, irmãos. De dia, de tarde e de noite. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Fiquem todos com Deus.